Se você tem aquela bailarina que não para quieta, que não presta atenção em nada, fica olhando para os lados toda hora, para de pensar que o problema é ela. Oi, gente, eu sou Mônica Araújo, seja muito bem-vinda ao meu canal e aqui dentro eu ajudo professoras a terem aulas mais dinâmicas e divertidas e alunas mais concentradas nas suas aulas com um método propriamente infantil. Olha que nesses 18 anos aí de balé infantil atuando, eu já vi muita professora quase desistindo das suas turmas por conta de aluna desatenta, porque não sabia mais como lidar com crianças assim. Mas o que eu vou te falar hoje, o que eu vou te ensinar hoje, vai mudar completamente como você lida com isso. A criança, ela fica desatenta quando ela não entende o que é que vai acontecer na aula. E hoje eu vou te ensinar dois métodos maravilhosos. Primeiro desse método é o tratamento, que vai te ajudar realmente a longo prazo, e o remédio, que vai te ajudar ali na hora. Gente, eu vou contar para vocês uma situação que eu tenho certeza que vocês já viveram. Imagina aí aquela criança, você dando aula, aquela criança lá começa a bagunçar tudo, né? Ela pode nem estar mexendo com as alunas ali da turma, mas ela está ali pegando no material que você levou para trabalhar na aula, passando a mão no espelho, subindo da barra, querendo dar cambalhota e enfim. E aí você se desespera porque você está vendo aquela menina ali, ela pode se machucar, enfim. E aí você vai fazer o quê? Começa a gritar o nome dela. Fulana de tal, pelo amor de Deus, não faz isso, volta para a aula, isso e aquilo, isso e aquilo. E o que é que vai acontecer? Essa criança, ela vai ficar mais estressada, mais ansiosa mesmo, e ela vai continuar fazendo aquilo. Ela pode olhar para você 2 segundos e depois ela já volta e faz a mesma coisa. E o que é que vai acontecer também? Você vai contaminar a turma inteira. Porque se você chamou a atenção dela, todo mundo que estava prestando atenção em você vai voltar a atenção para ela também. Mas eu descobri que uma criança desatenta, ela tem duas causas principais. A primeira é a falta de estrutura de aula e a segunda é a conexão com o momento. E para cada um desses problemas tem uma solução. Sabe por que uma criança fica desatenta? Porque ela não sabe o que esperar na aula. Imagina você tá lá numa reunião e você não sabe, ninguém te diz o que é que vai acontecer na reunião, até você mesmo, adulto, fica ansioso, estressado, querendo saber o que é que vai ter ali a seguir. E foi por esse motivo que eu criei uma estrutura, que é justamente para ajudar a direcionar essa criança para que ela foque mais e não perca a atenção por poucas coisas ali na sala de aula. E nessa estrutura, eu chamo ela de segmento padrão, né? Esse segmento padrão, ele tem cinco passos. Que o primeiro é a reverência inicial, e essa reverência inicial é para a criança entender que ali a gente está iniciando realmente a nossa aula. Logo depois da reverência vem o segundo passo, segundo segmento, né, que é o aquecimento de socialização, que faz com que a criança se conecte, né, para que ela realmente socialize ali, tanto com as crianças quanto com você, professor. E tem o terceiro passo, que este terceiro passo é nada mais, nada menos que a parte principal da aula, que é o conteúdo. É o trabalho realmente daquela movimentação específica que você vai trazer ali para a sala. Então, seja ela molinha, que é o plié, seja ela o élevé, e por aí vai. E nós temos o quarto passo, que é o alongamento, é aquele momento que a criança vai, a gente chama até mesmo de volta calma, né? Então você vai trabalhando ali o alongamento, a flexibilidade com aquela criança, e aí ela já vai respirando fundo e já vai entendendo que dali nós já vamos terminar. Então passou o alongamento, vem o agradecimento final. E encerrou a aula, sempre eu peço uma coisa no final da aula. Palmas para a aula, então todo mundo bate palmas, às vezes até quando esqueci das palmas, elas já finalizei a aula, fez aqui a reverência, elas começam a bater palma. E aí realmente mostra o respeito por tudo aquilo. E elas tendo essa noção, você vai ver como transforma tudo dentro da sua sala de aula. Quando você usa uma estrutura segmentada, sem fugir dela, você vai perceber total diferença na sua turma.
Principalmente seguindo uma rotina sempre, 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 sempre. Ah, Mônica, minha aula vai ser assim, vai iniciar dessa forma e finalizar dessa forma todas as vezes até o final do ano? Sim, vai. Mas e aí, não vai ficar chata? Não, sabe por quê? Você precisa, não tem aquele reloginho, primeiro vem aqui, 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 aqui. A criança ela tem que saber para onde é que ela vai, né? E o que é que vai mudar para minha aula ser diferente toda vez? O que é? As atividades dentro de cada segmento. Então, eu tenho ali o aquecimento de socialização. Eu vou fazer hoje o aquecimento de socialização focado no conteúdo que eu vou trabalhar naquele dia, né? Um exemplo, se você for fazer uma corrida lá, uma maratona, o que é que você precisa fazer antes? Você precisa caminhar, né? Então, você antecipa aquele movimento e faz um aquecimento para treinar o corpo, né? Para que ele ative para aquele conteúdo principal. E aí, por aí vai. Conteúdo, você vai trabalhar os exercícios daquele conteúdo X. E alongamento, hoje a gente usa uma musiquinha cantada para fazer esse tipo de alongamento, na outra aula a gente já usa de outra forma. Então, o segmento vai ser o mesmo sempre. O que muda dentro sempre são as atividades. Mas preste atenção numa coisa, isso leva de 4, 5, 6 aulas por aí. Lembra que esse é o tratamento, é o que a gente vai trabalhando a longo prazo para ir treinando mesmo essas bailarinas. Mas, Mônica, e quando eu precisar resolver o agora? Como é que eu faço na hora? Eu preciso agora resolver isso. Tem a técnica DAR. E essa técnica você vai usar ela, são 3 passos. Ela realmente funciona pontualmente. E para essa técnica DAR, vou explicar para você agora. Nós temos o D, que é o primeiro passo, que é duplicar energia, né? E como é que eu vou duplicar a minha energia? Eu costumo dizer que um professor, ele precisa ser um ator, uma atriz ali dentro da sala de aula, porque você precisa incorporar um negócio, né? Então você tá lá fazendo a aula aqui, gente, vamos fazer um plié, vamos fazer um élevé, e aí começa a criança ficar desatenta ali, o que é que você vai fazer? Duplicar a sua energia. E como é que é isso? Você vai falar: agora, quem é que sabe fazer aquela molinha, aquele plié gigante, fundo e tudo mais? E aí você vai aumentar os seus movimentos, você vai expandir mais, você vai colocar mais energia naquilo, você vai colocar mais emoção. E aí você vai ver, querendo ou não, a aluna vai voltar para você, porque você está aqui numa forma, né? Você está aqui numa energia e do nada você já subiu aqui um degrau e a criança, isso chama a atenção da criança, né? Então você vai começar a perceber a diferença já daí. Ah, Mônica, mas não deu certo, o que é que eu posso fazer? Tem o A, né? Na técnica DAR, tem o a aproximação. E como é que funciona? Você está aqui dando a aula, fez a técnica lá do D e não funcionou? Você começa a se aproximar daquela aluna. Vamos lá, a Júlia. A Júlia está correndo ali na sala e aí ela sentou ali, ficou mexendo em alguma coisa e você pega todas as crianças. Olha, gente, vamos aqui, minhas bailarinas, vamos caminhar e fazer um círculo ao redor da Júlia. Vamos aqui, todo mundo dá a mão, vamos fazer o plié ao redor da Júlia, e fez o plié, levantou, nananã, nananã, fez ali. Aí você começa ali. Júlia, quando você se sentir à vontade, já levanta e faz o plié também. E aí depois pega na mão da Júlia, bota na roda e depois vai voltando para o lugar. Então você conseguiu fazer com que a Júlia voltasse para a aula sem você ficar: Júlia, vem para cá, olha para cá, que aí você perde a atenção de todas as outras, né? Então deixa aquela lá. E aí, não deu certo também? Aí tem o R, o retorno natural. Ah, Mônica, mas como assim que funciona esse retorno natural? Ele é basicamente você deixar a criança voltar no tempo dela. Mas isso é porque eu cansei, é de qualquer jeito? Não. Às vezes a criança ela realmente só precisa daquele tempo, né? E você, como professor de balé infantil, você precisa entender
que a criança, ela às vezes precisa desse tempo até mesmo para conseguir fazer uma atividade com mais precisão, mas na frente ela consiga ter mais atenção, mas ela precisa daquele momento. Ela precisa sair e ela precisa voltar no tempo dela, né? Eu já vi muitos e muitos casos, tanto nas minhas turmas quanto nas turmas das professoras, das minhas mentoradas. Então, é muito, muito real isso. Às vezes só precisa deixar elas voltarem naturalmente, tá certo? Então, gente, resumindo, como lidar com alunas desatentas? Vamos lá para o tratamento. O tratamento que é a longo prazo, você vai trabalhando ali sempre o segmento da aulinha mágica, os 5 passos. Não tem erro, pode ter certeza que vai funcionar. E eu quero remédio para agora. Você precisa usar a técnica DAR, né? Duplicar a sua energia, a aproximação e o retorno natural. Respeite o retorno natural. Pode ter certeza que vai funcionar. E eu quero que você lembre de uma coisa: criança desatenta, ela não é o problema. O problema é porque a criança ela precisa de previsibilidade ou então da conexão. Se você quer aprender a estrutura completa do Aulinha Mágica, com mais de 20 técnicas como essa, imagina aí, você precisa conhecer a formação de prosplenas. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E me conta aqui nos comentários, você usa mais o tratamento ou você usa o remédio ali em toda a aula? Me conta aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. E no próximo vídeo eu vou te mostrar como lidar com alunos que choram, que é um grande problema, né? E são estratégias que a gente usa desde os 2 anos de idade. Se inscreva no canal, deixa o seu like e se esse vídeo te ajudou, compartilha com aquele professor, com aquela professora que está puxando os cabelos sem saber o que fazer, porque tem um monte de aluna desatenta na sala. Um beijo, tchau e lembra de uma coisa muito importante, você não precisa gritar para ser ouvida. Fica com Deus e até mais.